querido aluno, querida aluna, é um prazer ter você aqui conosco em mais um projeto da nossa plataforma Alcancemos Mais. E hoje, para um tema muito especial, a Escola Missionária, através do módulo Influenciar. Quero aproveitar para dizer, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação aqui da plataforma. O nosso objetivo é te preparar para a vida, preparar como missionário e juntos podermos antecipar aí a volta de Jesus. Hoje o nosso tema do nosso curso é como fazer apelos e o nosso convidado especial já está aqui conosco, o pastor Julimar Gualberto, ele que é líder de evangelismo para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O pastor Julimar, ele vai compartilhar o tema da nossa aula de hoje. Ele é formado em teologia pela Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e se formou lá em 2009. Em 2015, ele fez uma especialização, se formou, em liderança pela Faculdade Adventista de Minas Gerais, a FADMinas. Nasceu em Montes Claros, não é isso mesmo, pastor? Isso mesmo, Ayane. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo, querido aluno? Onde quer que você esteja, que seja alcançado pela graça de Cristo Jesus. Sou de Montes Claros, mas antes de vir aqui para a União Sudeste Brasileira, eu estava em Belo Horizonte, na Associação Mineira Central, e Deus nos abençoou ali de uma forma tremenda. Pastor, e você é especialista em evangelismo, Até por isso convidado aí do nosso tema de hoje. E a sua família também veio com você, claro, aí de Minas Gerais. Fala um pouquinho da sua família. Sim, Ayane, a minha esposa é a Leliane, ela é nutricionista, e eu tenho 2 pequenos, o Isaac e o Miguel. Bom, agora que você já conheceu aí a família do pastor Julimar, um pouquinho mais do histórico dele, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é como fazer apelos, Como fazer apelos de modo eficiente, um tema muito importante para você que é um instrutor bíblico. Pastor Julimar, eu já começo aqui fazendo a primeira pergunta. O que é um apelo de sucesso? Ayane, é muito simples. Um apelo de sucesso precisa ter reflexão e ação. Você apela esperando que a pessoa faça uma reflexão de acordo com o que você apresentou e tome a ação de sair de um lugar para o outro. Mas por que fazer apelos? Olha, você precisa fazer apelo quando se trata do tema religioso, porque quando você faz um apelo, você está seguindo os conselhos do próprio Jesus. São conselhos bíblicos. Jesus, por exemplo, quando esteve no meio da multidão, sempre disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês precisam andar por esse caminho. Sempre ele dava oportunidade de salvação para as pessoas. Então, primeiro, o apelo é bíblico. Nós precisamos fazer apelos. Os apóstolos faziam apelos. No Antigo Testamento, os escritores bíblicos também faziam seus apelos. Se você for lá no livro de Josué, você vai ver Josué falando assim, olha, vocês precisam escolher hoje a quem vocês servirão. Se é Deus, é Deus. Se não é Deus, vocês vão tomar essa decisão. Eu e a minha família já fizemos a decisão. Nós escolhemos seguir a Deus. Então é necessário fazer apelos porque é bíblico. E ao fazer o apelo, você dá oportunidade de salvação para a pessoa que está ouvindo ali. Bom, então você viu aí, você aluno acompanhou na resposta do pastor Julimar, que o apelo é bíblico e é muito importante, dentro aí dessa parte do estudo bíblico. Mas, pastor, então, se é tão importante, mas tem um momento certo, Quando fazer o apelo? Claro, tem um momento certo. Quando se trata do nosso culto religioso ou da forma de ensinar a Bíblia, nós temos 2 momentos que nós normalmente fazemos apelo. É quando você finaliza um sermão e quer levar a pessoa a tomar uma decisão de acordo com o que você ensinou, ou quando você finaliza ali um estudo bíblico, uma classe bíblica, e você quer que o aluno tome a sua decisão de acordo com o que você acabou de ministrar ali com ele. Sim, entendi, pastor. É importante, tem o momento certo, mas eu acho que é o que você está se perguntando aí agora, Claro, como instrutor bíblico, que é como fazer esses apelos, Porque a gente sabe que é importante, que é bíblico, que tem o momento certo, mas como fazer esse apelo? De modo eficaz, claro, Ayane, eu já adianto que fazer apelo é muito fácil. Não é um bicho de 7 cabeças, como algumas pessoas pensam aí. Você precisa simplesmente seguir uma receitinha. Existe uma receita que facilita a compreensão da pessoa e a aceitação do apelo. Eu costumo dizer que a pessoa, quando recebe um apelo, precisa receber a informação, precisa passar pela convicção,
precisa entender que ela sente esse desejo, né, para tomar a sua decisão e, após o desejo, partir para a ação. Entendeu? Por exemplo, quando você está ali antes de fazer o apelo, você precisa dar as informações corretas para que a pessoa faça ali a sua análise e possa tomar a sua decisão de acordo com aquela análise. Porém, não pode ficar simplesmente na informação. A informação precisa ser clara, ser objetiva e ser direta, para que a pessoa possa entender e ter uma convicção daquilo que você ensinou. Porém, você também, querido aluno, precisa ter convicção do que está falando. Porque tem gente que fala como se não tivesse convicção. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Se você fala assim para a pessoa, olha, Jesus está voltando e Ele quer que você esteja preparado. Muito interessante, não é? Mas se você fala dessa forma aqui, olha, o que eu vou te dizer agora é muito importante. Presta atenção, Jesus está voltando e você precisa se preparar juntamente com a sua família. Ele tem grandes bênçãos para você. Está vendo? A convicção faz a diferença. E quando a pessoa recebe essa convicção sua, ela tem a convicção e começa a ter o desejo de receber as bênçãos daquele ensino, daquela decisão que ele precisa tomar. Porém, só o desejo também não basta. A pessoa precisa partir para a ação. E aí entra o apelo. Quando você apela, ela já está com o desejo no coração e logo em seguida ela pode dizer sim ou não para o seu apelo. Interessante, Ayane, que quando você faz, ou melhor, quando você percebe que a pessoa tem o desejo de aceitar o apelo, você não pode demorar muito para partir ali para a finalização do apelo. Quando você sente que ela tem o desejo, que ela vislumbrou os benefícios de tomar aquela decisão, aí você logo fecha o seu apelo para que a pessoa tome a decisão ao lado de Jesus, pelo sábado, por uma família melhor, por ter uma saúde melhor. Entendeu? Ótimas informações, pastor. Mas eu sei que o pessoal lá que está assistindo, nossos alunos aí da Escola Missionária, eles estão querendo saber na prática aí como funciona. Então eu sei que você trouxe aí para a gente 3 exemplos, né, de como fazer apelo, de apelos que mexem com o coração aí de quem está estudando a Bíblia, né? Sim, Ayane, eu trouxe 3 exemplos aqui de apelos que normalmente nós fazemos nas igrejas, os que mais mexem com o coração. E o primeiro é: você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Isso aí é básico e todos nós fazemos em todas as campanhas evangelísticas. O segundo é: você aceita abandonar a sua vida de erros, de caminhos que não são os caminhos de Deus para obedecer à vontade do Pai? Segundo apelo. E o terceiro é o seu desejo hoje se entregar a Jesus Cristo através do batismo? São 3 apelos básicos e são os que mais mexem, que são os que mais as pessoas esperam receber quando vão à igreja. Por exemplo, o primeiro apelo você pode fazer da seguinte forma: olha, você compreendeu, Dona Maria, que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário? Que foi a vontade do Pai trazê-lo aqui a essa terra e entregá-lo na cruz do Calvário para que você pudesse ter uma segunda chance? Você entendeu que Jesus está com os braços abertos para lhe conceder salvação? Você pode imaginar os braços de Jesus abertos agora para receber você? Aceite hoje Jesus Cristo como seu Salvador. Ele tem grandes planos para a sua vida. É um apelo muito simples e bem direto. E você agora apenas espera o agir do Espírito Santo no coração da pessoa. Muito bom, pastor, esse apelo. E como a gente viu, você já tinha dado a dica, né? Ele vem ali cheio de convicção, relembra ali o que vocês já estudaram, né? Isso é algo mesmo. Bem importante. Bom, pastor, e a próxima pergunta aqui: qual é a diferença entre um apelo no final do sermão e no final do estudo bíblico? Tem diferença aí entre os dois? Ayane, apelo é apelo e se encaixa a qualquer momento. Porém, existem diferenças, sim, entre o apelo feito ali após um sermão e um apelo logo após um ensino de uma classe bíblica ou de um evangelismo pessoal ali, de um estudo bíblico. Primeiro, quando você está na igreja, você tem uma música de fundo, você tem um cantor ou uma cantora ali trazendo aquela música que encaixa no seu apelo e facilita ali a decisão da pessoa, correto? Porém, quando você também está na casa da pessoa ou numa classe bíblica, você tem o espaço para que a pessoa tire as suas dúvidas.
O espaço para que a pessoa coloque ali também as suas objeções e você tenha como quebrar as objeções, é lógico, com muito carinho e muito amor, para levar a pessoa à decisão. Então, apelo é apelo, pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora, mas existem algumas nuances em cada um deles, em cada um desses momentos, que facilita ou não a aceitação desse apelo. Então, cabe a você a observar cada situação, cada momento e aproveitar ali o que é útil para que a pessoa tome a sua decisão. E, pastor, existem alguns equívocos, erros, né, cometidos pelos instrutores bíblicos quanto ao apelo? Quais seriam aí os principais? Sim, Ayane, existem alguns equívocos. E nós já falamos de alguns deles aqui. Por exemplo, você precisa ser claro ao ensinar. Se você complicar demais o seu ensino, corre o risco da pessoa não entender a mensagem que você queria passar e, no final ali da mensagem, no momento do apelo, ele não vai poder dizer sim e nem não. Então, é importante você ser claro ao conversar com as pessoas. Por exemplo, quando Jesus conversava com as pessoas, enquanto esteve aqui, ele falava de acordo com a compreensão de cada um. Por exemplo, para os pedreiros, Jesus falava assim, olha, eu sou a pedra angular. Para os pescadores, Jesus dizia assim, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, você precisa falar a linguagem que as pessoas conseguem entender. E quando você faz isso, ela poderá ter mais convicção do que você está ensinando, entenderá os benefícios que você está mostrando e poderá tomar a sua decisão, correto? Porque ela entende que aquilo é bom para ela. Então, você precisa ser claro ao ensinar, você precisa ser direto ao ponto e não perder tempo. Você precisa apelar. E na hora desse apelo aí, pastor, tem algum erro na hora do apelo que tem que ficar atento para não cometer esse erro na hora de apelar? Olha, o erro que muita gente comete é não apelar. Chega um momento, você cria toda a situação, ensina muito bem tudo aquilo, a pessoa tem convicção, você percebe que a pessoa tem desejo de aprender, tem desejo de se entregar, e você finaliza ali o apelo apenas dizendo assim que Deus te abençoe. Imagine você numa igreja, você recebeu o estudo bíblico ali na igreja, o sermão, você ficou eufórico ali, convicto com a mensagem, o desejo foi criado no seu coração e de repente o pregador fala assim, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Você sai como se tivesse um vazio no coração. Então não pode perder essa oportunidade. Criou o desejo, apele, não perca tempo, não coloque nada antes, para que você parta direto da decisão, ou melhor, da necessidade para a ação. Porque acaba que a pessoa espera, né? O que eu vou fazer, então, com tudo isso que você me falou? Isso e aí mesmo. vem o apelo, né, para a decisão. Mas muitas pessoas às vezes, você que está nos assistindo, tem um pouquinho de medo da hora do apelo, afinal, é a hora da decisão. O medo, às vezes, do não, né? Ou para daqui a pouco. Como vencer, pastor, esse medo de fazer apelo? Ayane, é simples, a pessoa precisa entender que não é um bicho de 7 cabeças e que é necessário fazer apelos para que as pessoas tomem a decisão. Faz parte do plano de salvação fazer apelo às pessoas. Porém, também não pode ser feito assim de forma abrupta. Ao você finalizar um sermão ou iniciar uma semana de colheita, uma série de estudos bíblicos, você pode fazer apelos gradativos. Como assim, pastor Julimar? Por exemplo, ao finalizar o primeiro tema ali da sua série ou da sua semana de evangelismo, você simplesmente pode falar para a pessoa assim, olha, se você entendeu o que eu disse hoje e é o seu desejo aceitar essa proposta ou aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, feche os seus olhos, assim como você está, porque eu quero orar com você nesse instante, correto? Já no segundo dia, você pode ser um pouquinho mais adiante. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, você entendeu o que eu disse hoje para você? Entendeu a importância de abrir o coração para Jesus? Então, hoje eu gostaria de fazer diferente com você. Se você quer muito se entregar a Jesus, se é o seu desejo renovar a sua vida com Ele, levante a sua mão onde você está e o aceite como seu Salvador. Correto? E aí você vai gradativamente preparando o seu público para o apelo final, que é aquele apelo mais forte que você tem medo. Aí você pede para ele levantar no terceiro dia, logo após levantar no quarto dia, você pode chamá-lo à frente, logo em seguida você pode chamá-lo a tomar a decisão pelo batismo, e no final da semana, se você trabalhar assim de forma gradativa, você pode convidá-lo até a ser batizado durante a semana. Então não tenha medo, comece de forma gradativa e peça o Espírito Santo de Deus para estar contigo.
Olha, pastor, a gente está aprendendo muito com essa aula. Eu tenho certeza que você que está aí em casa, na igreja, assistindo essa aula, também tem aprendido muito, está anotando tudo. Nós já estamos chegando ao fim dessa aula, porém, antes, eu queria que o pastor Julimar fizesse algumas considerações finais para a gente sobre essa primeira parte, né, desse tema tão importante que é como fazer apelos. Então, atenção, já pegue aí o seu papel, sua caneta, anote essas dicas finais que são muito importantes, pastor. Verdade. Então, prepare aí. O que você não pode esquecer dessa aula, que existe uma receitinha. A pessoa precisa entender qual é a informação que você quer passar. E de forma clara, de acordo com a linguagem que ela consiga compreender. Logo em seguida, ela precisa ter convicção daquilo que você ensinou. E a forma clara de falar leva à convicção. Mas não somente a forma clara, você precisa acreditar no que você está falando. Você precisa crer naquilo e amar tanto aquela pessoa que está ouvindo, ao ponto dela sentir esse amor nas suas palavras, as lágrimas na sua voz. Entendeu? E aí ela tem a convicção. Após ter a convicção, ela vai entender os benefícios do ensino daquele dia. E ao entender os benefícios, vai querer esses benefícios para si. E esse é o desejo. E ao ter o desejo de querer esses benefícios, de alcançar essa bênção que você ensinou, que você prometeu ali no seu ensino, logo a pessoa vai partir para a ação. E para partir para a ação, você precisa abrir a porta para ele dizer: entre, venha comigo, porque eu quero lhe mostrar coisas maiores que Deus pode fazer em sua vida. Tá ok? Então lembre-se, informação, convicção, desejo e ação. Essa é a receita para um apelo bem-sucedido. Muito bom, pastor. Ótimo o conteúdo dessa aula. Eu queria te convidar, né? Tenho certeza que você que está nos assistindo, nossos alunos, aprenderam muito com essa aula. Eu quero te convidar já a assistir às próximas aulas. Tenho certeza que tem muito conhecimento ainda para ser adquirido. Até a próxima aula.